Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira na nossa exposição, no nosso estudo do livro do profeta Malaquias. E o capítulo 2, versículos 10 a 16, será a passagem bíblica que iremos expor, que iremos estudar. Nesse texto, o profeta Malaquias, no Malaquias quer dizer meu mensageiro, continua a mensagem contra Israel, continua a mensagem contra o povo de Deus. Capítulo 1, versículo 1 do livro do profeta Malaquias, já é dito que essa mensagem, na verdade, é uma advertência, é um peso contra o povo, porque o povo, infelizmente, não só os sacerdotes, mas todo o povo se encontrava distante do Senhor, até tinham práticas religiosas, mas eram práticas religiosas meramente externas, desprovidas de uma motivação correta, desprovidas de um propósito correto. A intenção não era temer ao Senhor, a intenção não era glorificar ao Senhor. E pecado tem que ser falado, o pecado tem que ser tratado, ainda que isso seja impopular, ainda que isso seja desconfortável para quem o faz e para quem é confrontado. Mas é necessário, e o livro do profeta Malaquias mostra isso. E hoje o profeta Malaquias ele vai tratar de uma temática muito importante. Mas antes disso, vamos ler o nosso texto bíblico. Nosso texto bíblico está aí em tela. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama e se casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que, ainda assim, apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque mesmo distantes uns dos outros, nós podemos estudar a Tua Palavra, podemos pregar a Tua Palavra através da internet. E peço que nesse momento, Deus, um momento tão solene, um momento de grande privilégio, mas também de grande responsabilidade. Eu oro ao Senhor que o Senhor me use de maneira poderosa nas Tuas mãos, que eu possa ser boca do Senhor e que eu possa ser fiel às Tuas Escrituras. Oro que o Senhor possa trazer entendimento, esclarecimento acerca da explicação desse texto que será dada, que toda a igreja, todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam entender esse texto e possam fazer as devidas aplicações, aquelas que vão ser tratadas nesse vídeo, nessa pregação, e outras que possa haver algum tipo de aplicação pessoal, além das que vão ser colocadas aqui. Tudo isso para que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a proposição da pregação de hoje é essa aí. O Senhor Deus detesta casamentos mistos e odeia o divórcio. O texto que acabamos de ler
ele basicamente pode ser resumido nessa frase aí. O Senhor Deus detesta casamentos mistos e odeia o divórcio. Então vamos analisar e estudar duas partes dessa proposição. A primeira parte é a ideia do que Deus detesta casamentos mistos e a outra que o Senhor Deus odeia o divórcio. Então, primeira parte da nossa exposição de hoje, nós iremos falar que o Senhor Deus detesta casamentos mistos. Isso aí está em Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 12. Então vamos olhar para esse texto, fazer algumas explicações dele, e daí possamos entendê-lo, e em seguida iremos ver algumas aplicações e implicações para as nossas vidas. Esse texto que foi lido panoramicamente, ele começa dizendo o seguinte: não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos criados todos pelo mesmo Deus? A ideia de Pai aqui não é que todos são criaturas de Deus. Como, por exemplo, você vai para Atos 17 e 28, quando o apóstolo Paulo ele estava ali no seu discurso, na sua pregação no Areópago, ele falou que todos são geração de Deus. Naquele texto, a ideia é mostrar que todos vieram do Senhor. Todos foram criados pelo Senhor Deus. Bem, para não apenas citá-lo, vamos ler o que esse texto ele diz. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E no versículo 29, o apóstolo Paulo vai enfatizar essa verdade dita por alguns poetas gregos. O contexto ali de Atos 17 é o contexto de que todos foram criados por Deus. Mas o contexto aqui de Malaquias 2:10, quando fala que o profeta está dizendo que não somos todos filhos do mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, a ideia aqui de Pai é a ideia de que Israel era o povo especial de Deus. Era que Israel era o povo da aliança. Israel era o povo na qual Deus havia feito uma aliança lá no Monte Sinai, começando em Êxodo capítulo 19. Aqui está falando para uma paternidade espiritual, digamos assim. Quando o profeta fala e alude que a nação de Israel, todos os israelitas, eles eram... todos os israelitas não, a nação como um todo era filha de Deus, na ideia de que Israel era povo de Deus. Israel foi o povo pelo qual Deus fez aliança. Quando vamos lá para Amós, capítulo 11, versículo 1. Tá? Amós, capítulo 11, versículo 1. Pegue sua Bíblia, por favor. Você vai ver Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, tá? Logo depois vem Oséias, logo depois de Daniel, depois Amós. Então, Oséias, Joel, Amós, tá bom? Amós capítulo 11, versículo 1, olha o que diz. Perdão, queridos, é Oséias mesmo, desculpem. Oséias capítulo 11, verso 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Fazendo alusão ao Êxodo, não é? Quando, de maneira poderosa, Deus livrou Israel lá do Êxodo, no qual Israel passou 430 anos escravos no Egito. E a nação de Israel é chamada de filha. Por que é chamada de filha? Porque era o povo especial de Deus. Então a ideia aqui de Malaquias capítulo 2, versículo 10, é que a nação de Israel tinha o mesmo pai. A nação de Israel, eles eram o povo especial de Deus. Haviam sido criados pelo mesmo Deus. E é interessante perceber isso.
fomos criados, a ideia aqui agora é de ser formados, pelo mesmo Deus. E aqui já a ideia de que existe um Deus só. O nosso Deus que nos criou é apenas um. Nós temos somente um Pai. Nós temos somente um Deus. Mas por que o profeta Malaquias está enfatizando que a nação tinha apenas um Pai, que era o Deus, e que toda a nação havia sido criada por Deus? A nação era propriedade peculiar, propriedade exclusiva do Senhor, feita, formada para que pudesse ser um reino de sacerdotes, para que através da nação de Israel o mundo inteiro pudesse ser alcançado. Isaías 42, versículos 6 e 7 mostram, né, a ideia de Israel ser luz para os gentios. E o profeta Malaquias está dizendo isso para mostrar que, mesmo em detrimento a isso, tá, mesmo o povo tendo Deus como Pai, tendo Deus como Criador, em detrimento disso, apesar disso, olha o que o povo fez. O profeta Malaquias aqui denuncia. Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Ora, o argumento dele é: nós temos um Pai, nós somos o povo especial de Deus, nós fomos criados apenas por um Deus, não fomos criados por vários deuses. Então, diante disso, diante de tanto privilégio, diante desses fatos, isso aqui não são circunstâncias, isso aqui são fatos. Nós não temos aqui nenhuma situação que poderia mudar. Não, Israel é o povo de Deus. Israel foi criado por Deus, por um único Deus. Então, se assim é, o que justificaria, o que tornaria cabível o povo trair uns aos outros e quebrar a aliança dos seus antepassados? Mas aí surge uma pergunta que podemos fazer aqui, ao versículo 10 ainda, de Malaquias 2. Do que é que o profeta está falando? O que é que ele quer dizer por traição uns aos outros, por quebra de aliança dos nossos antepassados? O versículo 11 vai exatamente dizer o porquê dessa traição, o porquê dessa quebra de aliança. O versículo 11 começa dizendo: Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Agora fica claro o que era a traição. Agora fica claro o que é a quebra de aliança. O povo de Deus, os judeus, eles haviam se juntado, eles haviam se casado com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Isso era absolutamente contra o que Deus havia determinado para o povo. Isso era absolutamente contra o que Deus havia determinado para a nação de Israel. Isso aqui não havia ficado nas entrelinhas. Vamos ler alguns textos aqui que vão ser expressos, os textos, o mandamento, a ordem, para que quando a nação de Israel eles entrassem na terra prometida, tá? Apesar do contexto aqui ser um contexto diferente do contexto lá de Josué, aqui é um período pós-exílio, tá? Temos aqui um dos últimos momentos do Antigo Testamento, é outra história, mas a lei permanecia, eles estavam embaixo ainda da aliança mosaica, e na aliança mosaica, na lei de Moisés, era muito claro a proibição de que o povo de Deus pudessem se envolver em relacionamentos mistos, ou seja, em casamentos que desagradassem a Deus. O povo de Deus não podia se dar em casamento com outros povos. Eles não poderiam. Por que não poderiam se casar com outros povos? Será que era uma questão racial? Será que era meramente uma questão étnica? Primeiramente, vamos ver alguns textos que mostram a perspectiva e o mandamento claro do povo de Deus não se relacionar
com homens e mulheres que não fossem da nação de Israel, que não se dessem em casamento com eles. E queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Por favor, me deem licença, que meu celular não está no silencioso. Eu vou colocar ele aqui agora. Pronto, para não atrapalhar aqui com o som de mensagens. Então, Êxodo, capítulo 34. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas, e você aceitará o convite. Depois, aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não façam para si deuses de metal fundido. Perceberam aqui? Porque à medida que o povo de Israel pudesse se relacionar em casamento com povos que não fossem o povo da aliança, que não fosse o povo de Deus, o povo ao qual Deus havia feito um concerto especial com ele, o que ia acontecer é que o povo passaria a adorar deuses estrangeiros. E é interessante que Êxodo 34, versículo 16, fala de prostituição, adorando deuses. Sabe por quê? É uma figura muito forte no Antigo Testamento, adultério físico com adultério espiritual. Tá? E, na verdade, não só no Antigo Testamento, isso é uma verdade teológica altamente verdadeira. Na medida que alguém adultera o relacionamento que tem em casamento, com casamentos mistos, isso, na verdade, também não só é um adultério físico, mas também é um adultério espiritual. Se o povo se relacionasse com os cananeus, ou com qualquer outros povos que não fossem o povo da aliança, o povo passaria a adorar os seus deuses. Isso aqui foi repetido para a segunda geração de israelitas. Tá? Essa geração do Êxodo aqui morreram todos, com exceção de Josué e Calebe. E os filhos dessa primeira geração, o livro de Deuteronômio foi escrito para eles, para que a lei pudesse ser repetida para eles. E para essa segunda geração, esse mandamento ele é repetido novamente. Então, Deuteronômio, capítulo 7, vamos ver a partir do versículo 1. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Perceberam aqui? E aqui é dito algo a mais que não é dito em Êxodo 34, que os povos deveriam ser destruídos. O contexto lá de conquista da terra prometida. Por que esses povos deveriam ser destruídos? Porque o que importa acima de tudo, e aqui era uma forma peculiar de Deus tratar a humanidade, tá? Diferentemente do tempo da igreja, tá? Aqui é uma forma diferente, tá? Mas a explicação para que Deus pudesse mandar destruir o povo é porque Deus sabia que se o povo se relacionasse com os cananeus, se dessem casamento com eles iam adorar os deuses dos cananeus.
e, consequentemente, não iam adorar e glorificar ao Senhor, o que, basicamente, eles não iriam cumprir com o fim principal da vida deles, porque o principal da vida de qualquer ser humano é honrar e glorificar ao Senhor. Então, destruir, porque o foco não é, eita, quanta maldade e quanta crueldade. Não. Quanta maldade e quanta crueldade, maior do que essa aqui, do que matar os cananeus, era a crueldade de não honrar e glorificar ao Senhor. Porque o mundo não girava no bem-estar dos cananeus. O mundo não gira em torno do bem-estar do homem. O mundo gira em torno da glória de Deus. Então, quando o crente ele se dá em casamento com um crente ou com uma descrente, tá? Há um grande risco dele passar a se afastar do Senhor. Um grande risco dele passar a ficar distante do Senhor cada vez mais e mais, cada vez mais e mais, e consequentemente ele não vai viver adorando e glorificando ao Senhor. Tá? Mas a perspectiva aqui não é meramente a proibição de casamentos de raças diferentes. A questão aqui é muito além, é mais profunda. A questão que era proibido era casamentos entre povos que não fossem adoradores de Deus, que, consequentemente, eram povos de outras raças. Mas não necessariamente o foco é o não casamento entre raças. Tá? Exemplo disso, Mateus capítulo 1, versículo 5. Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Ruth era o quê? Ruth era moabita. Ruth era moabita, mas está aqui na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o fato, Ruth ser moabita, já era secundário. O que importava era que Ruth era agora adoradora do Senhor. Quando ela resolve acompanhar Noemi, na verdade aquilo ali foi uma consequência da sua conversão. Ela queria ir para a terra do Deus de Israel. Ela queria servir ao Deus de Israel. Não era meramente raças diferentes. Então, essa proibição para casamentos mistos, feita no Antigo Testamento, não era prioritariamente para que o povo não viesse a se envolver com outras raças, com outras etnias, mas que não se envolvessem com adoradores de outros deuses. Essa era a questão. Tá? O grande perigo de namoro, noivado e casamentos mistos é exatamente esse. É aquela parte que é crente se afastar do Senhor e viver distante do Senhor e não viver adorando e glorificando ao Senhor. Isso é que é detestável. Isso o Senhor fala que é detestável. Tá bom? Então, voltando para Malaquias, não. Esdras também falou sobre isso. Vamos lá olhar para Esdras. Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 4. Tá? Ainda na perspectiva de casamentos mistos. Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram, Esdras falando, muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E, pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade. Me perdi aqui.
aqui, dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado, e fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Perceberam o que aconteceu? O povo de Deus começou a se envolver com povos da terra, começou a se envolver, a bem da verdade, com povos envolvidos ali do reino da Pérsia, e adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, enfim, dos cananeus ali, tá? Se casaram com essas mulheres, tomaram delas também, dessas mulheres, para esposa de seus filhos, e o texto fala que a descendência santa se contaminou. Olha o risco de relacionamentos e casamentos mistos. Algum tempo depois, o governador Neemias, o copeiro Neemias, outrora copeiro, também falou sobre isso. Neemias capítulo 13, a partir do versículo 23. Olha o que diz. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar, em nome de Deus, que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel, até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam, ao menos, pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Percebam, Neemias trata que isso é uma grande maldade e infidelidade a Deus. Os homens de Israel se casando com mulheres estrangeiras. Enfim, a gente for para o Novo Testamento, isso também é uma realidade não só presente a Israel, mas é um princípio também aplicável para a igreja. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 16a. Diz assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Ou seja, como pode haver comunhão do crente com o descrente? Como pode haver comunhão da luz com as trevas? Ou seja, mais claro do que isso é impossível. A Bíblia, ela condena absolutamente casamentos mistos. Trazendo para o nosso meio, condena abertamente namoro, noivado e casamento entre um crente e um descrente. Ok? Agora sim, voltando para Malaquias, achei que era importantíssimo trabalharmos esses textos correlatos, porque eles fortalecem o argumento, tá? E mostra que isso não era um detalhe na instrução que Deus tinha para o seu povo. O povo de Deus, o crente, não pode se relacionar intimamente com quem é descrente. A palavra de Deus condena isso abertamente. Ok? Paramos no versículo 11. Agora para o versículo 12, na perspectiva de explicarmos versículo a versículo. Versículo 12, o texto diz assim: Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que, ainda assim, apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Que o Senhor elimine da casa de Israel. Era importantíssimo a unidade nacional. Era importantíssimo, porque o Messias, prometido em Gênesis 3,15,
E em Gênesis 12:3, falando acerca do Messias, é dito, Gênesis 12:3, que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão e através da sua descendência. Então, o Messias, ele viria da nação de Israel. O Messias viria daí. Então, era importantíssimo que pudesse haver essa unidade nacional. Só que essa unidade nacional, ao mesmo tempo que era unidade nacional, era também uma unidade em que Israel deveria ser uma nação adoradora de Deus. Por isso que nós temos no Antigo Testamento uma teocracia, tá? Deus sendo, de fato, o legislador da nação de Israel, certo? Diferentemente de como é o povo de Deus hoje no Novo Testamento, né? Onde nós não vivemos debaixo de uma teocracia, não é igual como era no Antigo Testamento, onde o povo de Deus era uma nação. O povo de Deus, digamos assim, era um Estado, se podemos dizer isso, tá? Para que possa ficar mais fácil o entendimento. Hoje, o povo de Deus não é uma etnia. Hoje, o povo de Deus não é um Estado, tá? Ainda que, a bem da verdade, Israel só veio ser Estado, né, a partir de 1948. Mas quando eu falo Estado, eu quero dizer etnia, tá? Um povo étnico, ok? Então, na forma de Deus lidar com o seu povo no Antigo Testamento, à medida que o povo ele fosse sendo infiel, o povo, aquele que fosse infiel e se envolvesse com mulheres estrangeiras, ou mulheres se envolvendo com homens estrangeiros, apesar que o contexto aqui é de homens se envolvendo com mulheres, um israelita com uma estrangeira, o profeta Malaquias diz que o Senhor elimine da casa de Israel, ou seja, isso era possível. Isso não era algo fora de alcance. Era algo possível, o povo ser excluído da nação de Israel. Para quê? Para que a nação de Israel não pudesse ser um bando, mas para que a nação de Israel pudesse ser a nação que serve e adora ao Senhor. E ele diz que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ou seja, Malaquias está dizendo que, à medida que o povo, os homens, se envolviam com mulheres estrangeiras, eles ainda apresentavam uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ou seja, mantinham uma religiosidade, mantinham práticas meramente exteriores, faziam algo do corpo para fora, mas do corpo para dentro estavam vazios, estavam a léguas, a milhares e milhares de léguas distantes do Senhor, mas ainda assim estavam ali demonstrando atos de culto, mas não passavam de atos de culto. Na verdade, aquela oferta que apresentavam ao Senhor dos Exércitos podia ser um animal, podia ser qualquer coisa, mas era desprovido de significado. Por que era desprovido de significado? Porque o povo estava vivendo uma incoerência. Não adianta cultuar o Senhor na igreja. Não adianta sermos fiéis nas nossas práticas eclesiásticas, comparecer a todos os cultos, ofertar diligentemente com a igreja, participar ativamente de ministérios. Mas se fazemos isso, mas a nossa vida, o nosso coração, o nosso propósito de viver, se estiver apartado do Senhor. Se o meu coração, se a minha vida está distante do Senhor, se o meu relacionamento com o Senhor se resume meramente a atos litúrgicos no templo, na igreja, isso na verdade é uma incoerência. Isso na verdade é uma hipocrisia. O que o Senhor o que o profeta Malaquias está falando aqui em relação ao povo. Tanto que ele vai dizer, olha, eles se envolvem com mulheres estrangeiras, e o que eu desejaria é que fossem eliminados da casa de Israel. Por quê? Porque o culto que eles apresentam não é um culto verdadeiro. E se eles não vivem para cultuar a Deus, eles não estão vivendo com um propósito de vida. Porque o propósito de vida do homem é cultuar, é glorificar a Deus. Repetindo, o ponto desses 3 versículos aí, 10
a 12, tá? Esse é o primeiro ponto da nossa pregação. É que o Senhor Deus, ele detesta casamentos mistos, tá bom? Ele detesta. Olha o versículo 11. Essa palavra detesta eu tirei daqui. Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Então, algumas implicações, lições e aplicações que podemos tirar desse primeiro ponto. Primeiro, que está aí no seu slide, namoro, noivado e casamento com descrentes jamais pode ser opção. Uma situação hipotética aqui. Alguém diz assim, olha pastor, olha fulano, olha fulana, aquele rapaz, aquela moça, é um rapaz, uma moça, ele é decente, ele é trabalhador, ele já tem a sua independência financeira, ele é boa pinta, né? Ele é bonito, ele é bem afeiçoado de aparência, ele tem um relacionamento bom na sua casa, ok? Tudo isso são qualidades positivas, tá? Nada disso é ruim. Aí, de repente, a grande tragédia e o que é detestável é quando a pessoa diz, olha, só tem um detalhe, ele ainda não é crente. E aí? Diante dessa situação hipotética, isso não é um detalhe, isso é tudo. Primeiro ponto, que um solteiro ou uma solteira chegar para mim e para você e perguntar, pedir orientação, conselho, se aquele rapaz ou se aquela moça é um rapaz ou uma moça, como um possível pretendente. Primeira coisa, ele é crente, ela é crente. Se não for, não importa, está descartado. Mas por quê? Por que isso? E às vezes o coração enganoso, né, quer levar a pessoa a aceitar aquilo ali de todo jeito. E lembra, nós não precisamos ouvir, o que importa ouvir não é o que queremos, o que importa ouvir é o que precisamos, é o que necessitamos. Sabe por quê? Única justificativa, isso é detestável diante de Deus. Isso não pode ser opção. Se é detestável ao Senhor Deus, não pode ser opção. Descarte logo. Descarte absolutamente. Mas aí alguém pode dizer, mas eu fui alcançado, eu fui convertido através de um namoro na qual eu não era crente e o meu namorado, a minha namorada, me evangelizou. Certo? Isso aconteceu, foi graça de Deus, mas isso não pode ser normativo. Isso não pode ser o normal. Se isso aconteceu, foi um ato de extrema graça do Senhor. Isso deve ser uma particularidade, uma exceção. Essa não é a regra. De fato, aconteceu assim. De fato, muitos foram alcançados, e muitos hoje são grandes servos do Senhor, foram alcançados descrentes, namorando com um rapaz ou com uma moça que eram crentes. Mas isso não é a regra. Então, se você é solteiro, jamais pense em namorar, em noivar ou casar com esse rapaz ou com essa moça se ela não for crente. Descarte absolutamente. Tá bom? Segundo ponto aí. Namoro, noivado e casamento com descrentes é rebeldia constante contra o Senhor. Tá bom? Imagine que você tem um casal de namorados, um casal de noivos e que vão casar, tá? E às vezes até consumam um casamento, sendo que um é descrente, um é crente e o outro é descrente, tá? Eu coloquei aqui no último ponto uma colocação especial sobre o último ponto que eu falei aqui, tá? Consideração especial em relação a casamento consolidado entre crente e descrente, tá bom? Então vou focar aqui primeiro sobre somente namoro e noivado. Então namoro e noivado com descrente é rebeldia constante contra o Senhor. Ou seja, qual é a situação aqui? É diferente do primeiro ponto. O primeiro ponto é pensar em se relacionar com o descrente, tá? Através do namoro. Segundo, você já está namorando, você é noivo de um descrente ou de uma descrente. O que fazer? O que fazer? Primeiramente, você prega o evangelho para ela.
Você está namorando com ela, você não devia nem estar namorando com ela. Você não devia nem estar namorando com ela. Mas já que você está namorando com ela, você pode pregar o evangelho para ela, mas você acaba o namoro. Você acaba o namoro. Prega o evangelho para ela e acabe o namoro. Por quê? Porque, como foi dito, namoro, noivado e casamento, relacionamentos mistos de um crente com uma descrente, é algo detestável ao Senhor. Acabe o namoro. Ah, mas não é fácil fazer isso. Reconheço. Laços foram criados. Né? Tem um ditado popular que diz: quanto mais alto se sobe, mais alta é a queda. Você escalou muito pelo pecado. Você subiu muito pelo prédio do pecado. Você foi muito. Agora é hora de pegar o caminho de volta. É hora de pegar o caminho de volta. Pode doer. Pode ser muito difícil. Mas deve ser feito. Porque se não for feito assim, você vai estar vivendo em constante rebeldia contra o Senhor. Você viverá em constante rebeldia contra o Senhor. Então, esse casamento, esse namoro, esse noivado deve ser encerrado. Mas, se mais à frente o seu namorado ou sua namorada que você acabou, de fato, for alcançado por Cristo e, de fato, der frutos de uma vida, de fato, temente ao Senhor, temente a Deus, nesse caso, sim, aí você pode reconsiderar, você pode pensar novamente em reatar aquele namoro, tá? Mas é interessante só perceber se de fato isso está sendo só para agradar você ou se de fato é uma conversão genuína, tá? Se você perceber que não é uma conversão genuína, não continue com o namoro. Então, namora com um descrente. O que é que eu digo a você? Na verdade, não o que eu digo, o que é que a palavra de Deus diz a você através dos seus princípios. Acabe. Termine, pregue o evangelho e termine, tá? Se por acaso o outro lado for alcançado por Cristo, espere para ver se de fato isso é só para poder reatar o namoro, ou se de fato apresenta fruto digno de arrependimento, tá bom? Terceiro ponto, namoro, noivado e casamento com descrentes impossibilita um culto verdadeiro ao Senhor, tá? Novamente, vamos deixar a ideia de casamento aqui de lado, porque vamos falar sobre casamento aqui no último ponto, tá? Eu fui infeliz aí em colocar o casamento aí nesses 3 pontos, porque eu coloquei aqui no último, que já vai explicar o que eu quis dizer sobre casamento nesses 3 primeiros pontos aí, tá? Então, namoro e noivado com descrentes impossibilita um culto verdadeiro ao Senhor, fazendo alusão ao segundo ponto. Por quê? Porque isso é rebeldia constante contra o Senhor. Então, como é que eu posso estar conscientemente pecando contra o Senhor e ao mesmo tempo eu quero prestar um culto verdadeiro ao Senhor? É o que diz no versículo 12. Não é? Eles apresentavam oferta ao Senhor dos Exércitos, como se nada tivesse acontecendo. Isso impossibilita um culto verdadeiro. Isso impossibilita que as nossas orações possam ser aceitas por Deus. Isso impossibilita que as nossas orações possam sequer ser ouvidas por Deus. Quando eu falo ouvidas, é consideradas, né? Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe as nossas orações. Tá? Se olharmos para o Salmo 66, 18, Salmo 66, 18, olha o que diz. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Provérbios 28, 13. Olha o que diz. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, namoro e noivado com um descrente, isso impossibilita que você possa prestar um culto verdadeiro ao Senhor, porque você está conscientemente em aberta rebeldia contra o Senhor. Eu sei que isso é errado, mas eu vou permanecer assim. Por quê? Porque eu penso mais em mim mesmo, eu gosto dela, eu quero estar perto dela, eu gosto dele, quero estar perto dele. E isso é o que importa.
Não. O que deve importar é a glória do Senhor. O que deve importar é vivermos de acordo com os padrões do Senhor. Você foi criado para a glória do Senhor. E você não vai glorificar ao Senhor tendo um namoro, se relacionando intimamente com um crente, com uma descrente, na verdade. Tá? Ah, mas eu já sou casado. Tá? Mas se você é casado, que você possa orientar assim os seus filhos, que você possa não ficar indiferente se seus filhos, netos ou coisas semelhantes, ou jovens da igreja, tiver esse tipo de postura. É papel daqueles que já são casados, que não estão nessa situação aqui, que de fato são casados com crentes. É papel da igreja não concordar com isso. É papel da igreja instruir aqueles que ainda estão namorando ou pretendem namorar. É papel da igreja também orientar os membros, os pais orientarem os seus filhos quanto a isso, tá? Porque se assim não for, nós não estaremos vivendo a altura do padrão da glória de Deus, tá? E aqui agora uma consideração especial, tá? Queria dizer que eu não vou pregar o segundo ponto hoje. Estou vendo aqui que eu já tenho 46 minutos que estou pregando. Se eu for pregar o segundo ponto, o vídeo vai ficar muito, muito extenso. Então, o segundo ponto da pregação, que quer dizer que o Senhor Deus odeia o divórcio, nós trataremos na próxima quarta-feira. Tá? Mas uma consideração especial aí, que está grifado. Casamento consolidado entre crente e descrente. Então, há um caso a se considerar. Qual é o caso a se considerar? No casamento já existe um crente com um descrente. E aí, o que fazer? Divorciar? Nesse caso, não, porque o casamento é uma condição diferente do noivado e do namoro. Por isso que eu coloquei equivocadamente aqui a perspectiva de casamento nesses 3 primeiros pontos. Por favor, desconsiderem. Tá? Eu não atentei isso na hora que estava digitando. Eu acho que eu digitei e não refleti no que escrevi em relação a isso. Tá? Mas se formos para 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 12 a 16, vai tratar exatamente do casamento de um crente com uma descrente. Tá? Casamentos mistos. Tá? E quero colocar isso aqui, a realidade aqui depois que eram casados, já eram casados, digamos assim, uma situação, 2 descrentes casaram, e no decorrer do casamento, um dos cônjuges, tá? Ou o marido ou a esposa, foi alcançada por Cristo, se tornou um crente. E o outro cônjuge não se tornou crente. E aí, o que fazer? Nesse caso, há uma consideração especial a se fazer aqui, que a palavra de Deus diz. Nesse caso, não deve haver o divórcio. Tá? Nesse caso, não deve haver o divórcio, porque, novamente, o casamento é uma condição diferente do namoro e do noivado, porque o casamento é um voto entre um homem e uma mulher, tendo Deus como testemunha, tá? Onde ambos se comprometem a viver e se manterem fiéis um ao outro, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, tá? É uma condição diferente, tá? Você não tem, por exemplo, no namoro e no noivado, essa aliança inviolável, essa aliança inquebrável, como é o caso do casamento, tá? Então, 1 Coríntios 7, 12 a 16, o texto diz assim, o apóstolo Paulo tratando com a igreja de Corinto exatamente sobre casamento. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir.
Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais presa a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Então, o contexto aqui, a situação é, ambos eram descrentes, mas durante o casamento, um foi alcançado por Cristo, o outro não. Ficou um crente e uma descrente. Não se separe. Não se separe. A ideia é ganhar aquele que é descrente para o Senhor. Como? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho para o marido, para a esposa, pregando o Evangelho. E vivendo uma vida digna do Evangelho. Tá? E vivendo uma vida digna do Evangelho. Não é aquela ideia, pregue se possível for, use palavras. Se preciso for, use palavras. Não, pregue com palavras. Pregue o Evangelho e viva a altura do Evangelho. Tá? Nesse caso específico, há um casamento já firme, né? Um casamento consolidado de um crente e uma descrente. Então, nesse caso, não deve haver essa separação, mas devem viver juntos. Tá? Se o descrente, de toda forma, quiser abandonar o casamento, quiser abandonar o lar, a orientação aqui é que, nesse caso, é melhor que o casamento ele tenha um fim. Tá? Mas vamos falar sobre divórcio de maneira mais específica a partir do versículo 13, na semana que vem, no próximo ponto. Esse é o padrão, meus irmãos, daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos tudo ao nosso alcance. Nós temos todas as instrumentos, nós estamos ferramentados para que possamos viver à altura disso, porque podemos contar com a graça salvífica que foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Tá? Esse padrão é um padrão que nós, como crentes, por conta da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver à altura desse padrão. Tá bom? Vamos orar e logo depois estaremos encerrando a nossa pregação de hoje. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos a vivermos o que foi pregado aqui, ajuda-nos a aconselharmos e orientarmos pessoas que estão ferindo esse princípio bíblico, porque o Senhor Deus detesta casamentos mistos, o Senhor Deus detesta relacionamentos mistos. Obrigado por tua palavra. Oro que o Senhor esteja abençoando a todos que me ouvem, Deus. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Oramos assim através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Na semana que vem, nós terminaremos essa passagem e falaremos sobre o Senhor Deus odeia o divórcio. Que Deus abençoe a sua vida.